O convidado do vídeo de hoje é o Felipe Rabelo, profissional do mais alto nível, com muita experiência tanto no cenário nacional quanto internacional, e que hoje é coordenador de performance do Red Bull Bragantino, clube que tem crescido muito nos últimos anos, né, com muito investimento, está com um projeto sensacional. Então, se você ficou curioso, fica ligado aí e bora pro vídeo. Tudo tranquilo, Renan. Show de bola. Acho que vai ser legal. Fazendo esse modelo profissional pessoal é bem legal. Felipe Rabelo, queria começar agradecendo você ter aceitado o meu convite aí, participar do humilde canal. Seja bem-vindo aqui ao Carreira Futebol. E eu te conheço há muito tempo, né? Eu já acompanho a sua carreira há muito tempo. Mas para quem está te conhecendo agora, queria começar perguntando sobre a sua formação acadêmica, né? O que você estudou e aonde você estudou também. Maravilha, cara. Muito obrigado aí pelo convite. Muito feliz de poder participar com você, principalmente por ser, de uma maneira ou de outra, né, direta ou indiretamente, a gente esteve relacionado aí dentro da nossa origem de estudo. Aí, aproveitando o que você perguntou, para quem aí não sabe, o Renan, tanto eu, nós estudamos na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, onde a gente fez faculdade lá. Eu sou formado no curso de Ciência do Esporte, que depois se tornou um nome mais padronizado, bacharel em esporte. Eu acho que, se eu não me engano, a minha turma foi a última a sair o diploma de graduação com o nome de Ciência do Esporte. Depois eu fui fazer especialização em treinamento esportivo na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, e depois eu segui para o mestrado, pensando na parte acadêmica, eu segui para o mestrado de novo na UEL em Londrina, fui fazer mestrado em Fisiologia do Exercício. Nesse meio tempo, eu fui me enfiando no mercado de trabalho, mas essa é a minha base acadêmica de estudos. Boa. E agora, mais voltado à sua trajetória profissional, né? Para o pessoal também te conhecer melhor. Quais os clubes você já trabalhou durante a sua carreira e quais as funções você desempenhou também nesse caminho? Na verdade, eu entrei no curso de Ciência do Esporte pensando em trabalhar com esporte de alto rendimento, essa era a minha meta, mas antes disso eu trabalhei com outras coisas, que era basicamente a minha entrada no mercado de trabalho, ainda mantendo foco no esporte, mas as pessoas que estão dentro desse mundo sabem que nem sempre a primeira oportunidade de trabalho vai ter dentro do esporte. Então, antes mesmo de começar a trabalhar com futebol, eu trabalhei em academia com a parte de musculação, eu fui personal trainer, eu trabalhei com um grupo de corrida, assessoria de corrida, e depois eu comecei a entrar no esporte. Lá em São Paulo mesmo, eu comecei a trabalhar com preparação física na equipe de futsal do Corinthians, depois eu fui para a equipe de futsal do São Paulo. Nesse meio tempo ali, com o esporte coletivo, também tive uma experiência muito legal de trabalhar com tênis profissional. Eu fui preparador físico durante um ano da Teliana Pereira, uma tenista brasileira, e também, ao longo do tempo, fui migrando desses esportes para o futebol, que era o carro-chefe, né, o que eu sempre quis trabalhar. E dentro do futebol, trabalhei no Atlético Paranaense, depois eu fui para a Espanha, fiquei um ano trabalhando no Real Valladolid, e agora eu estou no Red Bull Bragantino. As funções que eu fiz foi basicamente dentro dessa área do treinamento. Então, eu fui preparador físico, eu já fui fisiologista, e agora eu sou coordenador de performance, ou um nome que tem sido usado fora do país, mas se usa muito aqui, né? O Head of Performance, que Boa. envolve a pessoa responsável pelos preparadores físicos, pelos fisiologistas e também toda a questão dos processos e metodologias, gerando esse link, essa relação com a comissão técnica, desde a categoria de base até o profissional. Você comentou que já trabalhou em 3 clubes de futebol, né, em 3 times de futebol. E se você pudesse citar assim um ponto positivo que te chamava atenção assim em cada um deles. Por exemplo, no Atlético, o que me chamava muita atenção era isso. Agora no Red Bull, o que me chama muita atenção é isso. Muito bom, muito bom. São coisas que ficam marcadas ao longo do tempo e apesar de ser do mesmo esporte, sempre tem alguma coisa que o clube ele tem como chamariz. Assim. Quem trabalha lá percebe que às vezes é diferente de outros lugares. Mas voltando um pouquinho no futsal, o que me chamou muita atenção lá no Corinthians é esse envolvimento da torcida. Mesmo no futsal, o ginásio ficava lotado, principalmente nos grandes jogos, e era um negócio assim absurdo. Então, acho que o acompanhamento da torcida do trabalho que você faz lá junto com os jogadores e a comissão técnica é algo que chama muita atenção. A torcida é bem diferente.
E aí, no futebol de campo, nem se fala. No futebol, já falando do Atlético Paranaense, a organização. Aquele clube é uma grande empresa, tem muito funcionário, tem muita gente envolvida e ela é tratada com essa seriedade, esse profissionalismo que muitos clubes ainda não têm. Claro que com o surgimento das SAFs agora parece que caminha para esse lado do profissionalismo, mas o Atlético, por muito tempo, já vem fazendo um trabalho muito diferenciado com relação a profissionais e essa questão mais interna, administrativa, financeira e até a parte mais organizada dentro do departamento de futebol. Lá eu passei 6 anos praticamente e foi um negócio espetacular poder viver. Parece assim uma multinacional, o negócio funciona super bem. E hoje você vê o reflexo até como que eles estão colhendo, né, resultados esportivos, né, Libertadores, 2 vezes Sul-Americana, sempre brigando lá em cima na tabela do brasileiro, é uma coisa bem, bem louca. Lá na Espanha foi muito interessante viver a cultura deles lá. Então, a competição da La Liga, que tem todo um glamour, apesar de ter trabalhado na segunda divisão lá e a gente conseguiu o acesso para a primeira divisão, o que eu percebi lá é o quanto a cultura ela determina o futebol. O futebol ele é igual em qualquer lugar, Renan. Essa que é a grande verdade. Mas quando você muda de país, a cultura ela tem uns temperos diferentes que faz ser diferente trabalhar com futebol na Espanha comparado ao trabalhar com o futebol no Brasil. E por último, no Red Bull, uma coisa que chama muita atenção, até porque a grande empresa, né, Red Bull Bebidas, ela está por trás desse clube de futebol, faz com que seja uma organização muito profissional, é tudo muito certinho, tem toda a sua burocracia, as coisas não são feitas como clubes tradicionais, mas é um clube que sabe exatamente o que ele quer fazer. É só você olhar as notícias recentes do quanto eles estão investindo em centro de treinamento, o quanto eles investem em imagem, em marketing, o quanto eles estão investindo em estádio. Eles vão derrubar aqui o estádio atual de Bragança Paulista e vai criar uma arena nova, assim, do zero, vai ser um negócio espetacular. Então, eu vejo eles com bons olhos, porque é uma empresa que sabe para onde quer ir. Você não comentou agora, mas você também é instrutor dos cursos da CBF, né, das licenças da CBF há alguns anos. Eu queria te perguntar sobre isso, o quanto que você acha que essas licenças, esses cursos, estão contribuindo para a evolução dos profissionais no Brasil, assim como um todo? Eu acredito que assim como fora do país, essa certificação dos treinadores e mesmo cursos de outras áreas, como né, tem cursos de preparação física para a categoria de base, profissional, tem cursos para executivos, a parte da fisioterapia e médica. Isso é muito fundamental para a gente, principalmente, criar uma unificação de trabalho, né, uma capacitação, ou seja, uma melhoria no conhecimento e na profissionalização dessas funções, principalmente dentro aqui do país. Fora do país já existem as licenças e cursos da UEFA, da Comebol, da FIFA, e que já tem há bastante tempo. E aqui no Brasil ela, entre aspas, relativamente nova. Eu conheci o pessoal que estava sob a coordenação do início até o final do ano passado, e que são pessoas que fizeram um trabalho espetacular, criando do zero realmente esses cursos, as licenças, a estruturação, a organização como um todo. E, para mim, é um caminho que vários outros países já começaram a fazer, a trilhar, e aqui no Brasil o que a gente precisa fazer nesse momento é juntar esses profissionais para que essa capacitação ela seja realmente numa direção só, mas principalmente, Renan, que tenha essa validação com os outros órgãos. Até uma das grandes discussões recentes, os treinadores poderem trabalhar na Europa a partir do momento que a licença que eles fazem aqui, a licença A, a licença Pro, por exemplo, de futebol profissional, ele possa utilizar fora daqui e ter a possibilidade de trabalhar na Espanha, em Portugal, na Inglaterra e assim por diante. Eu acredito que a gente está no caminho, mas imagino que ainda falta uma unificação das coisas, sabe? Mas como eu já estive lá dentro como instrutor, eu sei que tem muita coisa boa que já foi feita e que é um ótimo bom ponto de partida para poder seguir para principalmente essa internacionalização dos treinadores e outros profissionais para trabalhar fora. Sim. Essa validação que você comentou é fundamental, né? Abrir portas para os brasileiros também, né? Que é um investimento, né, grande fazer esses cursos também financeiro, né? E tempo, esforço, períodos de estágio, né? Carga horária que tem que cumprir.
Então, fazer isso aqui, aí o cara tem o sonho de ir para a Europa, tem que fazer tudo isso de lá de novo, é complicado. Realmente, daí não faz muito sentido, né? O mais importante de tudo é as confederações, principalmente começando por aqui, né? A brasileira, com o órgão maior sul-americano, com a Comebol, e da Comebol direto com os grandes órgãos de lá, né? UEFA e FIFA. Próxima pergunta que eu queria te fazer é qual que é o momento mais marcante da sua carreira até hoje? Muito bom, cara. Olha, pensando em carreira de quem é formado em ciência do esporte e que estava buscando entrar no mercado, que ele é muito competitivo, ele é difícil, né? Tem, Hum, apesar de ter muitas oportunidades, tem muita gente também lutando por essas oportunidades. Então, realmente é um mercado que você precisa encontrar as conexões, os networkings corretos, você tem que continuar estudando, se atualizando, você tem que estar em evidência de alguma maneira para poder conseguir conquistar o seu espaço, ser lembrado às vezes para alguma oportunidade. Mas pensando nessa trajetória da carreira, eu acho que ter ido para a Espanha foi um grande marco assim na minha carreira, trabalhar com futebol, porque até então eu sempre tive interesse, Renan, de morar fora do país. Mas uhum, para morar fora do país depois de 18, 20 anos, eu não queria largar tudo e viver uma cultura diferente, trabalhando com outras coisas, sabe? Nada uhum, contra, claro, todo respeito, mas não queria ir para fora, aprender idioma e trabalhar no bar para juntar um dinheiro, trabalhar ali na uhum. carpintaria. Não era isso que eu Sim, queria fazer, eu queria trabalhar na minha área. E foi o que claro. aconteceu. Morei fora do país e trabalhei com futebol. Então, isso para mim foi um marco muito legal. Agora, esportivamente, com certeza ter conquistado no Atlético Paranaense dois grandes campeonatos aí, a Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019, foi algo assim que marcou demais. Viver aquilo lá foi muito top. Boa. Até puxando um ganchinho aí desse seu período na Espanha, né? Eu, como fã do Ronaldo que sou, né? Que é o presidente lá do Valladolid, não posso deixar de perguntar como que é o Ronaldo assim no dia a dia? Você que pôde conviver com ele, o que a gente acompanha de notícias e tal, né? Tanto lá quanto agora no Cruzeiro também. Um cara extremamente profissional, né? Um cara muito responsável, tem uma cabeça muito boa assim. Então, como que é? Como que foi essa experiência assim de conviver com o Ronaldo? Na verdade, Renan, não foi bem um convívio, né? Ele é um cara extremamente ocupado. Vira e mexe, ele está em algum lugar do mundo com algum tipo de compromisso que ele tem de trabalho. Mas eu encontrei com ele algumas vezes, quando ele ia à Espanha para acompanhar treino, para assistir jogos. E para mim, pô, eu também sou muito fã dele. E do lado dele você tenta ser só, você não deixa transparecer o torcedor, o fã, né? Você tenta ser o profissional ali, porque é um cara extremamente aberto, um cara muito agradável, simpático pra caramba, sempre muito Hum, preocupado com a gente que estava lá do Brasil na Espanha, né? Como estrangeiro, estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. Mas eu tive poucas interações com ele, assim, mais em treino e jogo, e aí teve também já um almoço, já teve jantar, todo mundo junto ali. Mas é um cara muito pra frente, muita história boa, cara. O dia que a gente sentou lá para jantar todo mundo junto, tem muita história boa, você só fica sentado ouvindo, cara. o que não falta ali é história, né? Não falta história, só história engraçada, porque ele é um cara engraçado também. Eu lembro de ter visto algumas fotos do quando vocês subiram, né? Conseguiram acesso, você com o Ronaldo lá, rua cheia de gente. Né? Foi muito Imagina a legal, parou a loucura que foi cidade. aquilo. Não, cara, aquelas fotos ali já botei na rede social para ficar guardada para sempre e também tá guardadinha aqui também. Não, aquela ali tem que virar quadro, pô. Aquela ali. Não, com certeza, isso já está nos planos. Eu não fiz ainda, mas já está nos planos. Eu vou imprimir com certeza. Quais conselhos você teria agora para o Felipe Rabelo que estava começando ali a sua carreira, começando ali na faculdade? Tá, ótima pergunta, cara. Com certeza, ter a paciência. O imediatismo é uma coisa muito presente na geração atual, de querer tudo para agora, de achar que está pronto. Então, viver esse processo de seu desenvolvimento como aluno, pensando em faculdade, que você precisa estudar, e viver esse processo de desenvolvimento como um profissional já no mercado de trabalho, isso requer muita paciência. Então, realmente entender que a cada coisa que você conquista, né? Então, um diploma de graduação, que é uma pequena parte da sua carreira, o primeiro emprego, as pessoas que você conhece, os eventos que você vai, congresso, simpósio, curso, tudo isso vira oportunidade, Renan, para você conseguir atingir, talvez não mais rápido, mas com mais chance o que você quer lá na frente. Então, no meu caso, eu queria trabalhar com atleta de alto rendimento. Então, o que eu fiz foi me dedicar muito durante a faculdade
que é um momento também muito importante de você curtir, né? Você é jovem, então eu fiz isso muito bem equilibrado, mas sempre me dediquei bem. Depois que eu saí da faculdade, o que eu fiz, cara, foi correr atrás de um caminho que, claro, ouvindo muito das pessoas mais experientes e quem já estava lá, onde eu deveria estar e o que eu deveria fazer. Então, fui traçando esse meu caminho, mas principalmente ter a paciência. Eu precisava ter mais paciência, não que eu era um cara muito imediatista, mas assim como todos nós no começo, a gente quer as coisas muito rápido. O foco de chegar lá eu sempre tive, mas os altos e baixos eles acontecem. E a falta de paciência ou a falta do entendimento do processo, que às vezes elas não vão acontecer com 20 e poucos anos. Às vezes elas vão acontecer com 20 e tantos, com 30 e poucos, na medida em que você continua seguindo e trilhando aquela direção, aquele caminho. Então, com certeza, eu falaria para o Felipe lá atrás, mas paciência, vai tranquilo. As coisas que não acontecem como você gostaria e no momento que você gostaria, elas são normais. O mais importante de tudo é você aprender alguma coisa com aquilo lá, não ficar parado e já partir para a próxima. Então, assim, a gente trilha o nosso caminho e a gente pode fazer de várias formas. Não precisa ser igual ao do outro e nem fazer exatamente o que ele fez. Mas se você souber trilhar a partir das coisas que acontecem, que são boas ou ruins, eu acho que você tem chance. Só não pode ficar parado. Paciência para encontrar novos caminhos. Muito bom, muito bom. Agora vamos para umas perguntas mais curiosidades, barra saber mais sobre seus gostos pessoais relacionados ao futebol, principalmente. E a primeira pergunta que eu faço, sempre tenho que fazer, qual que é o seu jogador preferido? Cara, eu gostava muito, quando eu digo gostava, é porque ele já parou de jogar, mas eu gostava muito do Romário. Eu tenho uma dúvida muito grande entre Romário e Ronaldo, mas, cara, o Ronaldo, assim, fenomenal. O próprio Romário fala que o Ronaldo poderia ter sido melhor que ele, mas eu gosto muito do Romário, eu vou falar do Romário. Boa. E qual que é a sua jogadora preferida? Jogadora preferida, cara, e olha que eu tenho acompanhado bastante futebol feminino de uns anos para cá. Né? A Marta, sendo brasileira, é espetacular, acho ela fenomenal, mas eu vou dizer para você que a nova geração que está vindo aí, eu gosto muito da. Puta, cara, peraí que eu vou achar isso aqui. Fugiu o nome. Me dá um tempinho que eu vou achar aqui, cara. Ela tá na seleção, ela vai para a Copa do Mundo agora. Eu tô com quase o sobrenome na A cabeça Bia dela aqui. Zanelato, atacante? Isso, ela mesma. Bia Zanerato. Gosto muito dessa atacante, cara. O perfil que ela tem, a mina é um monstro, assim. E gosto muito do estilo de jogo dela. Me lembra um pouco, né, o estilão, guardado as devidas proporções, do Adriano Imperador, sabe? Mas no feminino. Acho muito legal. A Bia é da nova geração, eu gosto pra caramba. Dos estádios que você conheceu até hoje, qual que você mais gostou? Cara, o Maracanã, ele tem umas coisas muito legais, assim, né? Se você pensar na história, apesar da reforma depois para a Copa do Mundo, e eu gostaria muito de ter vivenciado o Maracanã antes, porque aí ele já ganhou uma cara mais de arena, uma coisa mais comercial. Mas o Maracanã, com certeza, é um estádio que me chamou muita atenção. Agora, de modernidade, de que oferece qualidade do serviço, de espetáculo, não posso deixar de falar da Arena da Baixada. Espetacular o estádio, o único no Brasil com um teto retrátil ali do Atlético Paranaense, é fenomenal. Agora, um estádio que você sonha em conhecer um dia. Santiago Bernabéu, do Real Madrid. Quando morei lá na Espanha, eu passei por perto, quando eu fui passear lá em Madrid, e como eu trabalhei com futebol lá e o time do Real Valladolid estava na segunda divisão, a gente não enfrentava, né? Então, esse é um estádio que eu gostaria muito de conhecer, trabalhando ou mesmo assistindo. Não tem problema não, como torcedor. Próxima pergunta, qual que é o seu filme preferido? Ah, esse é fácil, cara. De Volta para o Futuro. Cara, sou viciado nesse filme, acho legal demais o jeito que foi feito. Os três, tanto um, dois e o três. Eu gosto demais. Passou na TV, eu paro para assistir, velho. Já assisti mais de umas 50, 60 vezes, com certeza. E se a sua vida fosse um filme, qual que seria o título? Se minha vida fosse um filme, cara, com certeza seria. Eu não sei o que eu vou fazer daqui a uns anos, mas eu vou fazer. Minha vida foi muito assim, cara. Eu não fui um cara que fala assim, ah, Felipe, você tem aí escrito o que você quer daqui a 5 anos, o que você quer fazer daqui a 10 anos, onde você quer estar. Eu nunca fiz esse tipo de exercício e a minha vida sempre foi vivendo um dia após o outro, por mais desorganizado ou irresponsável que possa parecer, cara, eu sempre sabia o que eu queria fazer.
Agora, o caminho ou o tempo que eu ia levar, eu nunca pensei. Com 30 anos eu quero estar trabalhando em futebol profissional. Eu nunca pensei dessa maneira. Então, acho Uhum. que o título do meu filme seria mais ou menos isso aí, cara. Eu não sei muito bem para onde eu vou, né? Mas que eu vou chegar lá com certeza, independente do tempo que for. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Boa. Uma boa resposta. Qual que é o seu esporte preferido, futebol à parte? Gosto muito de tênis. Tênis é um Tênis. esporte que eu gosto bastante. Boa. E qual que é o seu atleta preferido também? Não vale ninguém do futebol. Gosto muito do Usain Bolt, principalmente pela autenticidade dele. E gosto muito também do Roger Federer, que é um cara também muito completo no tênis e que você não vê nenhum tipo de notícia ruim desse cara fora de quadra e que ele tem, né, uma imagem íntegra muito interessante. Então, ele é um atleta extremamente top level, excelente e que conseguiu conquistar muitas coisas sendo ele mesmo e um cara discreto. Gosto muito Uhum. desse tipo de qualidade, que é a pessoa discreta. Assim, ela não necessariamente precisa aparecer toda hora, estar sob os holofotes para poder entregar o trabalho dela bem feito e Uhum. ser uma referência no esporte. Então, assim, gosto muito desses dois esportistas. Né? Não se envolve em polêmica, é verdade. Agora que você falou, eu estou prestando atenção nisso também. Não lembro de nenhuma notícia ruim dele. Assim. Qual superpoder você gostaria de ter? Com certeza, voar. Voar é um negócio, desde moleque, eu sempre achei muito, pô, sensacional, maneiro demais. Mas estou acompanhando nos filmes que foi da onde me tirou essa ideia. Assim, mas voar, cara, com certeza. Tem uma galera que fala, pô, ler a mente das pessoas, visão raio-x, cara, voar é um negócio para mim que, porra, acho que seria uma loucura. Os mais respondidos normalmente são voar e teletransporte. Teletransporte é uma coisa boa. Se voar, você voar rápido, você pode chegar, de repente, no lugar onde você quer teletransportar, né? Mas, Agora, voltando um pouquinho para o futebol, qual que é o melhor time que você já viu jogar? cara, com certeza o time do Barcelona, quando tava todos os caras juntos lá, em dois momentos, tá? A época do Eto'o, Ronaldinho Gaúcho, o começo do Messi aparecendo naquele momento, Uhum. mas o segundo momento ali também do Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, a chegada do Neymar. Então, esses dois momentos do Barcelona era algo assim espetacular, cara. Muito fora de série. Um hobby que você tenha. Cara, eu gosto muito de música, apesar de não estar mexendo mais com os instrumentos como eu gostaria, mas música, então tem um violão, tem um cavaquinho, toco alguns instrumentos de percussão, gosto muito de música, desde moleque, isso vem do meu pai, vem lá de casa, tocava música basicamente todo dia, todo final de semana, então esse é um hobby que eu gosto muito. Música aí envolve tocar instrumento ou mesmo escutar música. E você é Vai destro ou encarar. canhoto no violão? Eu sou destro. Meu violão é para canhoto, eu sou canhoto. Ah, puta, é mais Cavaquinho difícil. também. Toco com o braço para direita. Você não daria para emprestar, por exemplo, né? Não, exato, cara. E você sabe que muitas vezes, às vezes, não que eu queira tocar assim, né? Mas quando você vai nos lugares, roda de amigo ou casa de alguém que tem violão lá, Uhum. não dá nem me pegar porque fica de cabeça para baixo se eu virar aqui, né? Vai, toca a musiquinha aí, ele manja, toca pra caramba, pega o violão e já é. Faz mal propaganda, né? Não, Felipe É, toca, dá lá para ele. Eu falei, cara, não, eu sou canhoto. Os caras, cara, você não toca nada então. Não, é desculpinha. verdade, o violão para direita e o violão para esquerda são diferentes, né? Agora, a última pergunta que eu queria te fazer é como você gostaria de ser lembrado? Olha, Renan, com certeza gostaria de ser lembrado como uma pessoa que sempre foi muito justa, muito ética, respeitosa, do alto astral, de pensar só em fazer coisas boas, né, boas intenções na vida, e que dentro do meu trabalho fiz pensando, sempre fiz as coisas pensando no trabalho coletivo, no resultado final, sem querer ser mais do que ninguém, sem querer aparecer mais do que ninguém. Eu sou um cara muito low profile nesse sentido. Mais importante de tudo, se pensar hoje no meu trabalho de futebol, é que o trabalho esteja feito, que o atleta esteja pronto, que a equipe esteja pronta, e todos nós que estamos envolvidos ali nos bastidores, o importante é que o trabalho saia, independente de quem deu a ideia, independente de quem decidiu. Então, se eu pudesse ser lembrado como esse cara, né, justo, ético, que está sempre pensando no coletivo, no resultado final, eu acho que eu ficaria bastante feliz se, se isso ficasse lá na memória da galera
quando eu chegasse lá no final e, cansei um pouco de trabalhar com esporte, cansei um pouquinho, vou cuidar de outras coisas. Boa resposta, boa resposta. Cara, queria te agradecer mais uma vez, né? Começar agradecendo, termina agradecendo. Você tirou um tempinho da sua agenda aí bem cheia, que eu sei. Então, para mim que estudei ali também em Londrina, né? Você sempre foi uma referência ali do curso de esporte, então eu fiquei muito feliz com a sua participação. E fica à vontade para encerrar aí o nosso vídeo. Maravilha, Ana. Muito obrigado, cara, pelo convite. Não deixaria de aceitar, principalmente por essa relação, como eu te falei, da gente ter vindo do mesmo lugar. É um curso que eu tenho muito carinho, é uma faculdade que eu tenho também muito carinho, e todas as vezes que a gente tem pessoas que saíram de lá, mesmo que a gente não tenha tido tanto contato, até por uma questão de geração, de idade, de turma, Hum. mas que eu faço questão de que a gente possa um ajudar o outro, e nesse caso, essa questão do podcast, essa questão das conversas, isso é uma coisa que eu gosto demais, então eu sempre faço questão de abrir um espaço, sempre que eu posso, mesmo que seja no horário fora de trabalho, isso não importa para mim, o mais importante de tudo é a gente se ajudar e fazer coisas legais como essa. Parabéns aí pela sua iniciativa de fazer esse podcast, principalmente com esse tema, que é carreira dentro do futebol, e eu sei que tem muita gente interessada em saber, assim como eu fui muito interessado na época da minha formação como aluno, como é que eu faço, para onde que eu vou, onde que eu estudo, que caminho eu sigo, com que pessoa eu falo. Isso ajuda muito quem está começando e eu estou sempre aberto para isso. Eu te agradeço mais uma vez. Aí, sempre que quiser fazer um bate-papo voltado nessa parte, você pode me chamar, que eu gosto. Opa, que bom. Obrigado. Já me enrolei tudo já. Bom que não é ao vivo, né? Se fosse ao vivo, esquece. Não, mas se fosse ao vivo, você não ia errar, não. Para você que chegou até o final desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, vai me ajudar bastante. Se inscreve aqui no canal também e compartilha esse vídeo com seus amigos e com quem você quiser. Olha pela moral e te vejo no próximo vídeo.